Fala galera braba da astronomia, eu sou Bismarck Mesquita, aqui do canal Rapadura Cósmica, e na aula de hoje a gente vai estudar sobre relógio de sol. É um assunto que vem caindo muito nas últimas seletivas de astronomia. Então vamos estudar o conteúdo e também responder várias questões da seletiva. Se você for novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal para receber os vídeos que estão saindo para as Olimpíadas de Astronomia, nem de deixar o like no vídeo e ajudar também a compartilhar ele, certo? Isso vai ajudar demais o canal. Vamos lá. Como é que funciona um relógio de sol? O sol vai incidir sobre um certo ponteiro. Por exemplo, aqui a gente tem um gnomon, também é chamado esse ponteiro do relógio de sol. Quando o sol incidir sobre ele, ele vai fazer sombra na hora correta a ser marcada naquele instante, certo? E nós vamos estudar dois tipos de relógio de sol. Um relógio de sol vertical, que geralmente fica numa parede, e um relógio de sol horizontal, que fica no chão mesmo. Nas seletivas online de astronomia, até hoje só caíram duas questões de relógio de sol. Duas questões assim diferentes, né? Caíram duas questões nas seletivas para as Olimpíadas de 2020 e uma questão na seletiva para as Olimpíadas de 2021. Só que essa questão já era repetida do ano anterior. E nessas questões, os relógios de sol eram verticais. Até hoje não caiu nenhuma questão na seletiva online de relógio de sol horizontal. Mas é muito importante que a gente estude esse conteúdo desde já, e eu também trouxe uma questão sobre relógio de sol horizontal, certo? Uma questão que é do simulado do NOIC. Uma coisa que sempre perguntam nas questões é em qual hemisfério o relógio de sol está, se ele está no hemisfério norte ou no hemisfério sul. E a gente vai seguir uma série de passos para poder determinar isso, certo? A principal diferença entre um relógio de sol vertical e um relógio de sol horizontal é que no vertical o mostrador aponta para o polo celeste não visível, ou seja, se você está no hemisfério sul da Terra, é o seu polo celeste sul que está elevado, é o seu polo visível. Então, um relógio de sol vertical no hemisfério sul vai apontar para o polo celeste não visível, ou seja, ele vai apontar para a direção cardial norte e vai ficar de costas para a direção cardial sul. Já um relógio de sol horizontal, ele vai ter o mostrador apontando para o polo celeste visível. Então esse mostrador aqui, ó, ele vai estar apontando diretamente para o seu polo celeste visível. Se você estiver no hemisfério sul, ele vai estar apontando para o polo celeste sul. E essa é a primeira coisa que a gente tem que definir para determinar em qual hemisfério está o relógio de sol. Depois a gente vai fazer uma análise aqui das horas que esse relógio de sol está marcando. E para ir direto ao ponto, vamos responder uma questão aqui sobre relógio de sol, que é da última seletiva. A imagem a seguir traz uma foto de um relógio de sol vertical de parede. Do lado direito, vemos o desenho esquemático do relógio com maior clareza. É correto afirmar que ele quer saber em qual hemisfério está localizado o relógio de sol e quer saber também sobre a linha curva superior do desenho, ou seja, essa linha azul que está bem aqui, ó. Quer saber se ela corresponde ao dia do solstício de verão ou ao dia do solstício de inverno. Vamos analisar aqui a situação. Olha esse desenho que eu fiz aqui no lado esquerdo. Como ele disse, é um relógio de sol vertical. Então é como se ele estivesse aqui nessa parede, ó. E o ponteiro do relógio de sol é esse aqui, ó. Lembra que ele está apontando para o polo celeste não visível? Como a gente viu, ó. Relógios de sol verticais apontam para o polo celeste não visível. Então ele está apontando para esse polo celeste bem aqui embaixo, ó. Aqui tem um polo celeste e aqui tem outro polo celeste. Agora a gente precisa determinar quais são esses polos celestes. E para isso a gente vai analisar as horas que o relógio de sol está marcando. Olha só, ele começa aqui marcando 10 horas, 11 horas, 12, 13, 14 horas. Então as horas estão crescendo nesse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita. Aí você tem que raciocinar. De qual lado desse relógio de sol o sol precisa nascer
para marcar 10 horas da manhã nesse ponto aqui. Ele precisa nascer pelo lado direito, ó, porque à medida que ele vai nascendo, ganhando altura no horizonte, ele vai fazendo sombra aqui no ponteiro, que está bem aqui, ó, e a sombra dele vai em direção à marcação de 10 horas. Depois, conforme ele sobe mais no céu, vai em direção à marcação de 11 horas, até que quando ele estiver no zênite do observador, ou no meridiano local mesmo, a sombra dele vai estar marcando aqui, ó, 12 horas. Então você precisa ter esse raciocínio de saber, a partir do horário que o relógio do sol está marcando, saber por qual lado o sol está nascendo e se pondo. Quando ele estiver se pondo, ele vai estar aqui pelo lado esquerdo, logo ele vai estar fazendo sombra nas últimas horas do dia, ó. Os raios solares estarão vindo por aqui, ó, até marcar as últimas horas do dia. Então, como eu já sei que o sol está nascendo à direita desse relógio, eu sei que à direita está o leste do observador. Logo à esquerda está o oeste. O sol nasce no leste e se põe no oeste. E se o leste está à sua direita, é porque você está olhando para o norte e atrás de você está o sul. A partir disso, já dá para a gente definir os polos celestes, ó. Se eu estou olhando para o relógio de sol e ao mesmo tempo estou olhando para o ponto cardial norte, significa que esse relógio de sol está de costas para o ponto cardial norte, né? Então, essa parte aqui da frente do relógio, ó, está de frente para o ponto cardial sul. Logo aqui é o polo celeste sul. E o polo que está elevado é o polo celeste norte, já que esse relógio está de costas para o ponto cardial norte. E a partir disso, a gente já definiu em qual hemisfério esse observador, esse relógio de sol está, né? Se o polo celeste norte aqui está elevado, é porque esse relógio de sol está no hemisfério norte da Terra. Agora resta a gente saber se essa linha do desenho, ó, essa linha azul, corresponde ao dia do solstício de verão ou ao dia do solstício de inverno. No dia do solstício de verão é o dia em que o Sol atinge a maior distância angular do equador celeste para o hemisfério do observador, certo? E no dia do solstício de inverno é justamente o contrário. Vai ser o dia em que o Sol vai atingir a maior distância angular do equador celeste, mas vai ser o dia em que ele vai ter a menor altura no céu. Então, ó, eu sei que esse ponto aqui, ó, é o equador celeste, já que ele está fazendo 90 graus com os polos. E aqui eu tenho o Sol nas duas distâncias máximas ao equador celeste, ou seja, as posições do Sol nos dias de solstício. A maior altura do Sol vai ser no solstício de verão. Olha a sombra que o Sol vai fazer nesse relógio de Sol. Apenas esquematicamente, né? A sombra vai ser desse tamanho aqui, ó, já que o Sol vai estar bem mais alto no céu. Mas no solstício de inverno, olha como vai ser a sombra do Sol. Ela vai vir bem por aqui, ó. Como o Sol está mais baixo no céu, a sombra dele no solstício de inverno vai ser bem menor, vai ser muito mais próxima aqui do ponteiro. Então, essa linha azul aqui, ela representa a sombra que o Sol faz nesse relógio de Sol no dia do solstício de inverno, porque no solstício de inverno o Sol vai estar mais baixo no céu e vai formar uma sombra menor. Então o item correto dessa questão é o item A. Agora vamos para outra questão que já caiu sobre isso na seletiva online. A foto a seguir traz a imagem de um relógio de sol vertical de parede com seu mostrador voltado para o ponto cardial sul, já com correção de longitude e horário de verão. Avalie as afirmações a seguir e marque qual é a afirmação correta. A questão já disse para qual hemisfério esse relógio de sol está virado, né? Ele está voltado para o ponto cardial sul, ou seja, ele está de costas para o ponto cardial norte. Logo, assim como na outra questão, a gente sabe que esse relógio de sol se encontra no hemisfério norte da Terra, já que quando se trata de relógio de sol vertical, o mostrador sempre aponta para o polo não visível, ou seja, fica de costas para o polo visível. E a questão também quer saber se esse relógio de sol está a oeste ou a leste do meridiano central do fuso horário. Se você perceber,
O ponto central aqui, a hora central, não marca exatamente 12 horas. Marca aqui 1h30 da tarde. Isso significa o quê? Que quando o Sol estiver exatamente acima desse relógio de Sol, quando ele estiver passando pelo meridiano local, ele não vai marcar 12 horas, como é o que a gente normalmente espera. Ele vai marcar 1h30 da tarde. E por que isso acontece? Porque certas cidades não usam o Sol verdadeiro, ou seja, o Sol do local dessa cidade, né, para marcar o horário. Por exemplo, se você tem uma cidade aqui, uma certa cidade A e uma certa cidade B. As duas cidades são do mesmo estado. E essa cidade B é a capital. Então, normalmente, a cidade A vai marcar a mesma hora que a cidade B, que é a capital, mesmo que a cidade A fique um pouco mais a oeste da cidade B. É justamente isso que a questão quer dizer quando ela diz que o relógio de sol já está com correção de longitude e horário de verão. Quando for 1h30 da tarde, que é o horário que a gente viu aqui nesse relógio, que o relógio vai marcar quando o sol estiver aqui em cima, ó, o sol ele vai estar antes ou depois do fuso central. Ele vai estar depois, né? Vai estar mais a oeste. Então ele vai estar por aqui, ó. Ele já vai ter passado do meridiano central do fuso, porque quando ele estivesse exatamente sobre esse meridiano, ele estaria marcando 12 horas. E quando ele estiver marcando 12 horas, como é que vai ser a sombra feita nesse relógio de sol? A marcação das 12 horas está bem aqui, ó. Então a inclinação da sombra vai ser assim, ó. A sombra vai vir nesse sentido aqui. Ou seja, esse é o sentido dos raios solares. O Sol vai estar aqui mais à direita desse relógio de Sol. Logo, necessariamente, essa cidade se encontra aqui mais a oeste do meridiano central do fuso, certo? Por quê? Se ela estivesse mais para leste, a sombra que o Sol faria seria no sentido contrário. Ó. Ele faria sombra nesse sentido aqui. E quando fosse 12 horas, a marcação das 12 horas teria que estar para esse outro lado. Como está para o lado esquerdo do relógio de sol, tá dessa forma aqui, ó. A gente pode definir que esse relógio de sol está a oeste desse meridiano central. Então o item correto seria o item A. A afirmação 1 é que está correta. Ó. O relógio se encontra no hemisfério norte e está a oeste do meridiano central do fuso horário. Isso pode ser um pouco complicado de entender no início, mas logo se torna algo bem simples, tá? Esse tipo de questão aqui, com essa mesma pergunta, já caiu numa questão de Barra do Piraí. Se você quiser procurar depois nas provas de Barra do Piraí, caiu uma questão muito parecida com essa. E agora vamos ver o caso do relógio de sol horizontal. Como eu disse na seletiva online mesmo, até agora não caiu uma questão sobre relógio de sol horizontal. Por isso eu trouxe uma questão do simulado do NOIC. Um relógio de sol de chão com gnomon de 1 metro de comprimento pode ser observado na imagem abaixo. Gnomon é esse ponteiro aqui, ó. Sabendo que o módulo da latitude na localidade do relógio é 42 graus, identifique seu e calcule o comprimento de sua sombra durante a passagem meridiana do Sol no equinócio. Então, mais uma vez, a gente tem que definir em qual hemisfério está esse relógio de Sol. Lembrando que agora a gente está falando de um relógio de Sol horizontal. Então, o mostrador, esse ponteiro aqui, que é o gnomon, ele vai apontar para o polo celeste visível, certo? Então aqui ele está apontando para um polo, ó, polo celeste, e aqui abaixo do horizonte está outro polo celeste. Agora resta a gente saber qual é o polo celeste. E para isso a gente vai analisar novamente as horas que esse relógio de sol está marcando. As horas estão crescendo nesse sentido aqui, ó. 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas, 8 horas. Aqui é 12 horas, né? Meio-dia. Depois 1, 2, 3, 4, 5 horas da tarde. E isso diz o que pra gente? Que o sol vai estar nascendo desse lado aqui, ó. Porque nascendo desse lado, ele vai fazer sombra do outro lado, vai fazer sombra aqui, marcando as primeiras horas do dia. Assim como quando ele estiver se pondo, ele vai fazer sombra
nas últimas horas do dia. Então eu posso definir que aqui é o leste e aqui é o oeste. E a partir da roda dos ventos, eu sei que aqui é o norte e aqui é o sul. Ou seja, norte, sul, leste, oeste. Esse ponteiro aqui está virado para o ponto cardeal norte, logo ele está apontando para o polo celeste norte. Então esse polo celeste aqui, ó, é o polo celeste norte e esse de baixo é o polo celeste sul. Com isso a gente já pode definir que o hemisfério desse relógio Sol é o hemisfério norte, já que é o polo celeste norte que está elevado. Então a gente já marca aqui hemisfério norte. Agora o que resta é saber o comprimento da sombra durante a passagem meridiana do Sol no equinócio. Fazendo 90 graus com os polos, como sempre está aqui o equador celeste, né? Você tem que lembrar lá da nossa aula de estações do ano. Se você ainda não tiver assistido, eu vou deixar no card aqui em cima para você conferir depois. Mas no equinócio, o Sol está incidindo diretamente sobre o equador da Terra. Ele está no equador celeste, certo? Então os raios solares vão vir paralelos ao equador da Terra. Então eles vão vir e vão formar aqui, ó, uma sombra nesse relógio de sol com o ponteiro do relógio. Então aqui eu tenho 90 graus e essa sombra, essa parte vermelha aqui que eu estou marcando, vai ser a sombra que o Sol vai formar nesse dia, no equinócio. Eu vou chamar de X. E se você perceber aqui a gente tem um triângulo retângulo. Vou passar esse triângulo para cá, ó, só para ficar mais fácil de ver. Aqui a gente tem um ângulo reto. O comprimento do gnomon, como ele disse na questão, é de 1 metro. Então aqui a gente tem 1 metro, aqui a gente tem x. Qual que é a altura do polo celeste? Vai ser igual à latitude do local, né? Que é de 42 graus. Então esse ângulo aqui é de 42 graus, já que o ponteiro do relógio está apontando diretamente para o polo celeste elevado. E a partir disso, basta usar uma relação trigonométrica do triângulo retângulo. Eu sei que esse lado aqui que está oposto ao ângulo reto é a hipotenusa desse triângulo, enquanto esse lado aqui é um cateto adjacente, né? Então eu tenho que o cosseno desse ângulo aqui, cosseno de 42 graus, é igual ao cateto adjacente a ele, ou seja, esse cateto aqui que mede 1 metro, é igual a 1 metro, sobre a hipotenusa do triângulo, que é a medida da sombra que eu quero encontrar, que é x. Então eu tenho que x é igual a 1 sobre o cosseno de 42. Então você vai fazer aí na sua calculadora, para praticar a calculadora, e vai descobrir que esse x é aproximadamente 1,3 metros. Então o item correto da questão é o item A. Então essa questão combina um pouco de conhecimento sobre relógio de sol e um pouco sobre estações do ano. Muita gente tem um pouco de dificuldade nesse conteúdo porque é um conteúdo novo que está sendo cobrado recentemente. Mas como você viu aqui, basta saber essa série de passos a seguir para encontrar o hemisfério em que esse relógio está e encontrar outras coisas também. E isso você adquire com a prática. É muito importante que você refaça essas questões quantas vezes for necessário, certo? Aqui do lado vai estar aparecendo a playlist de aulas para astronomia de posição das seletivas online. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, não esquece de deixar um like, comentar embaixo o que você achou dela e também de compartilhar bastante. Desejo a todos bons estudos e eu vejo vocês na próxima.